Farei então a leitura da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças pela Escritura que temos diante de nós. Como nós acabamos de notar neste texto, é o Senhor mesmo quem é o autor último dessas palavras. É o Senhor mesmo quem reivindica a autoria. E não são palavras comuns, são as sagradas letras ou as sagradas Escrituras. Ó meu Deus, carecemos do Senhor. Que o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos compreender as suas palavras, e especialmente a mensagem a respeito de teu Filho, o centro, o conteúdo destas Escrituras. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Qual o retrato de alguns membros da igreja nos últimos dias? Ou, para tornar a pergunta um pouco mais específica, qual o retrato dado aqui por Paulo de alguns membros da igreja no fim dos tempos? Para você que tem acompanhado esta série de sermões, essa série de ensino, nós vemos que transparece desta carta que a igreja, nos últimos dias, pode ser identificada por alguns membros que, a gente olhando de relance, são membros que aparentam piedade. Podem ser até mesmo membros missionários, que vão de casa em casa, membros que conversam sobre teologia na igreja do fim dos tempos. Se você olhar o corredor da igreja, por assim dizer, você vai olhar de relance, então, ver aquele que parece ser piedoso, e ele conversa sobre teologia, fala sobre a ressurreição, por exemplo, e conversa com frequência a respeito de coisas relacionadas à fé verdadeira. E são membros que não sofrem. Este pode ser um retrato da igreja dos últimos dias. Mas, para vocês que estão atentos e que têm acompanhado aqui as pregações, quando retiramos a máscara da hipocrisia, por assim dizer, o que a nossa carta nos mostra é que, nos últimos dias, serão tempos difíceis e, até mesmo dentro de algumas igrejas, haverá falsos crentes perigosos. Se olharmos de relance, aparentam piedade. Vejam só o capítulo 3, verso 5. Tendo forma de piedade, mas é só uma casca, uma aparência, não são piedosos, negam o verdadeiro poder. São missionários, vejam, capítulo 3, verso 6. Mas eles adentram de casa em casa sorrateiramente, a semelhança daquela serpente enganosa lá no Éden, com sua astúcia. Eles conversam sobre teologia nos últimos tempos, mas falsos crentes conversam sobre a ressurreição, pervertendo a fé. Capítulo 2, verso 18. E conversam com frequência, mas no capítulo 2, versos 16 e 17, identificamos que são falatórios inúteis, de uma linguagem que corrói como câncer. E por fim, os capítulos 1 e 2 dessa carta mostram que os falsos crentes da falsa igreja, nos últimos tempos, eles não sofrem porque negam a fé. A semelhança daqueles que abandonaram Paulo, o apóstolo já velho, lá naquela
prisão, naquele calabouço, naquela masmorra. Ou seja, os crentes, tanto da época de Timóteo, que já experimentava algo dos fins dos tempos, tanto aqueles crentes, tanto Timóteo, como nós, hoje, igreja verdadeira de Deus, devemos estar vigilantes em razão do que é descrito nesta carta. De modo que o assunto do sermão desta noite é: diante da falsa religião, continue com a sua Bíblia. Quer um terreno sólido, seguro, para caminhar lado a lado com o seu irmão crente em Cristo verdadeiro nos últimos dias? Diante da falsa religião, continuem com as suas Bíblias. Nós vamos, pela graça de Deus, olhar para esses versículos que nós lemos aqui e encontraremos algumas características das Escrituras, da nossa Bíblia. E algumas delas são: a nossa Bíblia é compreensível. Nosso verso 14 já começa a nos mostrar isso, que Timóteo compreendia aquilo que lia, aquilo que era ensinado a partir da Bíblia. Então, isso no verso 14. No verso 15, apenas de modo didático, nós vamos ver que as Escrituras são transformadoras. Elas têm poder. Verso 15 fala sobre isso mais claramente. No verso 16, as Escrituras, a sua Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é procedente de Deus. E por fim, o verso 17 é suficiente para toda boa obra. Em resumo, compreensível, transformadora, procedente de Deus e suficiente. Veremos essas 4 características nesses 4 versículos, respectivamente, e ainda outras mais. Então, pela graça de Deus, vamos juntos a este sermão que leva o título: Diante da falsa religião, continue com a sua Bíblia. E a primeira característica que a gente vê da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é que a Bíblia é compreensível. Vejam mais uma vez aí o verso 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Como já notamos aqui nas últimas exposições e também na introdução deste sermão, há um contexto de uma falsa religião que está sendo enfrentada por Timóteo. Timóteo, um pastor, ou mais tecnicamente, um delegado apostólico, que está numa cidade chamada Éfeso, e lá ele tem o dever de proteger a doutrina, vemos isso na primeira carta, e agora está sendo animado e encorajado diante dos crescentes desafios dos últimos dias. E esses desafios são a falsa religião, com os falsos ensinos e os seus falsos mestres. Timóteo, então, nesse contexto, é encorajado. Há, então, um contexto de contraste aqui. Tu, porém, permanece. Diferentemente dos falsos mestres, enganadores e sendo enganados, que foi o ponto que nós paramos no nosso último sermão, Timóteo deveria permanecer naquilo que ele foi ensinado, deveria manter-se, ficar naquilo que ele aprendeu. E é claro, se vocês se lembrarem, esta exortação do apóstolo é muito útil diante das crescentes perseguições, contexto lá de Éfeso. Muitos haviam abandonado Paulo, que apesar de estar em outra cidade, em Roma, também passava por perseguição. E muitos desses que abandonaram Paulo eram lá da região da Ásia, de Éfeso, ou seja, dificuldades de um lado e de outro, naquela época, tanto em Éfeso, local de Timóteo, quanto em Roma, local em que Paulo estava preso. Diante desse contexto todo de perseguição, Timóteo deveria agir de modo diferente dos falsos mestres e de modo diferente daqueles que abandonaram o ensino. Timóteo deveria permanecer firme naquilo que ele aprendeu. E esse contraste todo, então, dessa firmeza no aprendizado, também é um convite a Timóteo e a nós que aprendamos a fazer distinção entre o certo e o errado, e
que tenhamos discernimento entre os verdadeiros e os falsos mestres. Um exemplo contemporâneo, pense, apenas a título aí de ilustração. Pense num irmão que está um pouco desavisado e que falta discernimento para ele. Quando chega no final do culto, ele chega até os pastores e diz: pastores, eu amo as pregações aqui da nossa igreja. São as pregações que eu mais amo. Obviamente, sou membro daqui. E, em segundo lugar, as outras pregações que eu mais amo são as da teologia da prosperidade. O que falta para esse irmão? Discernimento. Aprender a distinguir, então, entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso mestre. Timóteo deve permanecer naquilo que ele aprendeu, deve fazer, então, distinção entre o certo e errado. Até porque, como já comentamos na introdução, os falsos mestres ou falsos crentes eram também missionários, por assim dizer, adentravam as casas ali, fazendo alguns prosélitos, alguns discípulos. De modo que as mulheres que ouviam aqueles falsos professores lá, aprendiam sempre, por assim dizer, mas jamais chegavam ao conhecimento da verdade. Timóteo, que realmente aprendeu, deveria permanecer firme na verdade. E olha só que evidência de que Timóteo aprendeu mesmo as Escrituras Sagradas, porque ele foi inteirado a respeito de tudo que ele ouviu. Inteirado, que na nossa língua portuguesa nos transmite o significado de completude, e que faz jus ao texto original, que trata de convencimento. Ou seja, Timóteo ouviu tanto as Escrituras, como veremos aqui, que ele aprendeu e foi levado até a maturidade, a completude, ele foi convencido mesmo das coisas que ele aprendeu. Outras traduções deste termo inteirado aqui, e desta frase, dizem assim: as coisas em que acredita firmemente, Nova Almeida atualizada, ou coisas das quais tem convicção, a NVI. Em resumo, Timóteo estava bem instruído, então, nos assuntos que ele compreendeu. Mas, além disso, ele não somente estava bem convencido, inteirado sobre o conteúdo daquilo que ele aprendeu, mas ele também conhecia de perto as pessoas que ensinaram. Diferentemente lá dos falsos mestres, dos falsos professores, com quem é que Paulo conta para a gente que Timóteo aprendeu as Escrituras? Se a gente voltar lá para o primeiro capítulo, lá no verso 5, diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Capítulo 1, verso 5. Timóteo, como nós veremos aqui, aprendeu desde a infância as Escrituras, e ele começou aprendendo ali da avó Lóide, da mãe Eunice, ou seja, conhecia muito bem o caráter daquelas pessoas que ensinaram. Mas não só isso, ele foi um companheiro muito próximo do próprio apóstolo Paulo. E a carta vai trazendo isso diante dos nossos olhos. No capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim: as sãs palavras que de mim ouviste. Capítulo 2, verso 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. E por fim, no nosso capítulo 3, aqui no verso 10, Paulo tinha acabado de dizer que Timóteo estava seguindo de perto o próprio ensino do apóstolo. Em resumo, o que a gente encontra então neste verso 14? Um contexto de falsa religião vai exigir a nossa perseverança. Queridos irmãos, nós devemos permanecer no verdadeiro ensino já recebido e já compreendido por cada um de nós. E nós precisamos saber distinguir entre os que ensinam a mentira e os que ensinam a verdade. Diante da falsa religião, cada um de nós aqui, crente em Deus, deve continuar com a sua Bíblia. Isso é o que nós aprendemos nesse versículo 14. E agora,
o segundo ponto desse sermão, né, o próximo versículo, ele continua mostrando que as Escrituras são compreensíveis, que a gente consegue aprender, mas vão também trazer agora uma outra característica. As Escrituras são transformadoras. Vejam o verso 15. Segue dizendo: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Bom, como a gente já comentou aqui, de passagem, né? Timóteo aprendeu as Escrituras desde a infância, desde muito cedo. Isso reforça aquilo que a gente já vinha falando, que as Escrituras são compreensíveis. Desde criança ele já sabia as Escrituras sagradas. É evidente para nós, queridos irmãos, que nem todas as coisas nas Escrituras são igualmente claras, ou da mesma facilidade, digamos assim. O próprio Pedro diz que Paulo escrevia coisas difíceis, né? Mas as Escrituras são compreensíveis, de modo que aquilo que nos é dito a respeito da salvação em Cristo Jesus, tudo o que é prometido em Cristo e é cumprido nele, de maneira geral, nós podemos ir aprendendo já desde muito cedo, desde a infância aqui, como foi o caso lá da avó e da mãe de Timóteo, instruindo Timóteo desde muito jovem. E fica-nos a pergunta: nós temos tido a compreensão dessa facilidade de entendermos as Escrituras? O fato das Escrituras serem compreensíveis devem nos incentivar a ensinar as Escrituras para os nossos filhos. Você, papai, você, mamãe, deve assentar-se com o seu filho, à semelhança daqui da família de Timóteo, e ensinar as Escrituras, através de memorização, por exemplo, através daquele método catequético, né, de perguntas e respostas, perguntas curtas, respostas curtas, e inculcando na cabeça das criancinhas as verdades bíblicas, verdades essas que são compreensíveis, foram conhecidas de Timóteo lá desde a infância, desde muito antes. E saibam que esse será um trabalho muito frutífero, de ensinar os filhos, ou de cada um de nós mesmos, nos assentarmos com as nossas Bíblias, tanto aqui em comunidade, quanto particularmente em casa, muito frutífero, porque este não é um livro comum. Olha só o que o nosso versículo disse, chamou a Bíblia, as Escrituras, de sagradas letras. E isso corresponde à Escritura inspirada, né, que a gente vai ver no versículo 16 ainda. Trata-se da nossa Bíblia. A Bíblia que a gente está segurando não contém palavras comuns, são textos sagrados. É por isso que a gente, nas leituras bíblicas iniciais aqui, a gente fica de pé, em reverência, em silêncio, porque são as palavras do próprio Deus sendo dirigidas à congregação. Quando nós lemos as Escrituras, quando as Escrituras são ensinadas de modo fiel, estamos ensinando essas letras sagradas. Não são um livro comum, no sentido de ser fruto exclusivo de um pensamento humano. Não são comuns. Tanto é assim que são chamadas de sagradas letras aqui, em outras partes, chamadas de santas escrituras e ainda de escrituras proféticas. Então é muito frutífero estarmos assentados aqui ao redor das escrituras sagradas e em nossas casas também. Tão frutífero que, se a gente se lembrar lá do caminho de Emaús, né, tinha 2 discípulos lá, qual que foi a reação deles quando ouviram as escrituras sagradas sendo expostas fielmente? Eles disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, o Senhor Jesus, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas, capítulo 24, verso 32. Cada crente verdadeiro vai reconhecer que as Escrituras são de Deus, letras sagradas, a ponto disso, de arder o coração quando ouvimos a exposição das Sagradas Escrituras. Então,
se a gente for considerar aqui Timóteo, né, antes da gente chegar a algumas conclusões, se a gente for considerar Timóteo, lá desde a sua infância, as escrituras a que ele tinha acesso eram as escrituras do Antigo Testamento. Nós, então, sabemos e podemos perceber daqui que tanto as escrituras do Antigo quanto do Novo são sagradas, sagradas letras. Basta a gente lembrar daquelas fórmulas revelacionais lá do Antigo Testamento, em que os profetas claramente diziam e tinham convicção de estar falando as palavras do próprio Deus. Isso no Antigo Testamento, lá na ocasião da infância de Timóteo. Mas também aqui já, nessa idade adulta de Timóteo, nós já temos indicações, e muito claras por sinal, de que a totalidade das Escrituras é inspirada, tanto o texto do Antigo Testamento, quanto cada texto do Novo Testamento. Sabe os escritos do apóstolo Paulo aqui? Pedro sabia muito bem que eram equiparados às Escrituras lá do Antigo, sagradas. Pedro disse o seguinte a respeito das epístolas de Paulo: nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras. 2 de Pedro 3,16. Pedro, quando foi falar das epístolas de Paulo, e nós estamos diante de uma de suas epístolas, ele equiparou, então, os escritos de Paulo com as demais escrituras, as escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, a totalidade, cada parte das escrituras são sagradas. E isso vai ficando cada vez mais claro à medida que a gente vai avançando aqui no nosso texto. Mas não apenas são, evidentemente, sagradas, distinguem-se de um livro comum, como também são frutíferas, como já viemos comentando. As Escrituras têm um poder transformador. Vejam só isso que nós lemos aqui, que as Escrituras podem tornar-te sábio. Podem tornar-te. E não apenas uma possibilidade abstrata. Se a gente conferir a tradução aqui da NVI, nos deixa bem claro do poder das Escrituras, porque diz assim, as Escrituras que são capazes de torná-lo sábio. Então, depende um pouquinho da entonação com qual a gente lê. As Escrituras têm esse poder, porque é o próprio Deus, a fonte das Escrituras, é o próprio Espírito iluminando o coração daqueles que são chamados à fé. As Escrituras transformam. Se a gente se lembrar do salmista, lá há muito tempo, lá no Antigo Testamento, que ele dizia: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19, verso 7. Dá sabedoria. Lembrem-se, desde a infância, nossos filhinhos, e cada um de nós também. Elas são tão úteis para o mais infante, o mais pequenino, quanto já na idade adulta. Elas continuam a nos capacitar mesmo diante das maiores adversidades, mesmo diante da falsa religião, mesmo diante dos últimos tempos, dos últimos dias com os seus desafios. Quando Paulo fala sobre a palavra que ele dirigiu lá aos Tessalonicenses, é bom a gente lembrar de como essa palavra foi eficaz lá para aqueles crentes. Em 1 Tessalonicenses, vocês podem apenas ouvir, capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim: a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. As Escrituras são transformadoras. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Operam eficazmente, mesmo diante das perseguições, das tribulações lá do contexto dos Tessalonicenses, quanto dos últimos dias de Timóteo e dos desafios dos nossos dias hoje. As Escrituras transformam, dão sabedoria aos mais jovens e continuam a capacitar, a fortalecer cada um dos crentes.
E olha só, elas dão sabedoria e têm como centro a fé em Cristo Jesus. Isso mesmo, até as escrituras do Antigo Testamento já apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebem como a gente tem que ter consciência disso ao ler as escrituras? Nós precisamos aprender a ler as escrituras de modo cristocêntrico. Então, quando a gente se deparar com o ensino do Antigo Testamento, a gente tem que se lembrar disso aqui, que aquele ensino, já apontava para a fé em Cristo Jesus. Em uma revelação progressiva, nós chegamos ao ápice nos escritos do Novo Testamento, então, da revelação no nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que você espera encontrar nas Escrituras Sagradas? Daqui nós aprendemos que a maneira correta de ler as nossas Escrituras é para encontrar Cristo. De acordo com a boa regra de interpretação, nós temos que encontrar Cristo ali. Desde o Antigo Testamento. Prova disso é que lá naquele caminho de Emaús, do qual nós comentamos, o Senhor Jesus, quando falou de modo que ardia o coração daqueles 2 discípulos, na verdade, ele começou por Moisés, discorreu por todos os profetas e então expunha aos 2 discípulos tudo aquilo que a seu respeito constava nas Escrituras. Lucas 24, versículo 27. Desde o Antigo Testamento, então, Moisés, profetas, nós já encontramos ali o Cristo prometido, o Cristo que veio. Meus queridos irmãos, e esse assunto é da maior importância para nós nos dias de hoje. Muitos se utilizam das Escrituras apenas como regras morais e de éticas, com os deveres, faça isso ou não faça aquilo. Alguns ainda se utilizam de modo errado com os seus invencionismos, pegando textos fora de contextos e chegam aos mais diversos absurdos. Mas fato é que cada um de nós, ao ler as Escrituras Sagradas, precisa deparar-se com o ensino a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixou muito claro nas 2 cartas a Timóteo do que é que o seu texto tratava em essência. Ele disse: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Esse é o assunto principal das Escrituras, a fé em Jesus Cristo. Deus, o Filho, que se fez carne, viveu uma vida de perfeita obediência em lugar dos crentes e que morreu a nossa morte. Jesus Cristo, da descendência de Davi, que morreu e ressuscitou. E ainda, na primeira carta, Paulo deixou bem claro que o assunto das Escrituras é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Sim, até o principal dos pecadores, o próprio apóstolo Paulo. Em resumo, o que nós vemos aqui, amados irmãos, é que a Bíblia, além de ser compreensível, é também transformadora. Com ela, até os mais simples alcançam sabedoria. E de capa a capa, as suas letras incomparáveis são centradas em Jesus Cristo e em sua salvação. Então, diante da falsa religião, continue com a sua Bíblia. Em terceiro lugar, para enfatizar a necessidade da gente estar apegado à Bíblia, vejamos que ela é procedente de Deus. Verso 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos repetir juntos? Eu vou falar, vocês repitam logo em seguida. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amados irmãos, aqui nós vemos que a totalidade, sim,
cada parte desses escritos aqui procedem do próprio Deus. Cada parte, não apenas a totalidade, não algum trecho ou outro. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: nem um i ou tio jamais passará da lei. Mateus 5, 18. As escrituras são inspiradas, no original, sopradas por Deus. Elas procedem do próprio Deus. Em última instância, essas letras aqui, compreensíveis a nós e até as criancinhas, letras transformadoras, são letras sagradas, incomparáveis, que procedem de Deus. Cada parte e a sua totalidade. Foi por causa do trabalho superintendente do Espírito Santo que a revelação de Deus foi registrada. O apóstolo Pedro nos conta a respeito desse processo em que Deus se fez conhecido e fez com que tudo fosse registrado na Bíblia Sagrada. Pedro escreveu o seguinte: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. O trabalho superintendente do Espírito de Deus. As Escrituras inspiradas, sopradas por Deus. Foi o próprio Espírito de Deus que se encarregou de garantir que em toda a revelação não contivesse qualquer erro, qualquer falha. Foi o próprio Espírito Santo quem moveu os escritores. Foi ele quem carregou os escritores, de modo mais literal. Foi ele quem impediu qualquer interpretação particular, como ouvimos no texto de Pedro. Em resumo, Deus garantiu o registro. E se Deus garantiu o registro, já que Deus garantiu o registro, e Deus é perfeito, e Deus não falha, queridos irmãos, precisamos estar bem conscientes, diante da falsa religião, de que esses escritos que nós temos diante de nós, apesar de aparentemente simples, são sagrados, incomuns, não contêm erros, não falha. Já que procedem de Deus, essas escrituras são inerrantes. Apenas para expandir um pouco esse assunto, e a gente lembrar de outros textos das escrituras, as escrituras são inerrantes, não contêm erros. Paulo, escrevendo a Tito, disse o seguinte: ele falou sobre a vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, 2. Deus não pode mentir, e Deus é o autor último das Escrituras. As Escrituras não contêm erro. E já desde o Antigo Testamento, lido lá por Timóteo desde a infância, isso era muito claro. As Escrituras são inerrantes. Samuel disse: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 29. Palavras inerrantes, registro inerrante, cada uma de suas partes e sua totalidade, mas também infalíveis, porque Deus não falha, sua palavra também não. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Palavras do nosso Senhor Jesus registradas por Mateus capítulo 5, verso 18, até que tudo se cumpra. Essas palavras que nós temos diante de nós, essas sagradas letras, vão se cumprir, desde um i ou um tio. No Antigo Testamento isso também já era muito claro, a palavra de Deus não falha. Jeremias registrou: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1, 12. É o próprio Deus que não mente e que não falha, que vela, que está atento, vigiando a sua palavra. E tudo aquilo que ele disse que acontecerá, ele o fará com que se cumpra.
E, já que as Escrituras procedem de Deus, são inspiradas, sopradas por Ele, obviamente são inerrantes, infalíveis, mas são também autoritativas. E diante do contexto de falsa religião, Timóteo precisava lembrar-se disso e também nós. O nosso texto aqui vai desembocar ali na autoridade das Escrituras, em sua suficiência, mas nós precisamos também, a título aqui de aplicação e de expansão do assunto, nos lembrar do que outros autores disseram a esse respeito. Já que as palavras procedem de Deus, elas têm toda a autoridade sobre nós. Tiago disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Essas sagradas letras, a sua Bíblia, talvez aparentemente simples, são autoritativas, a regra última sobre cada aspecto da nossa existência. E no Antigo Testamento isso também já era muito claro. Foi dito a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Josué 1:8. Palavras autoritativas, porque procedem de Deus, porque são inspiradas. E, obviamente, já que elas procedem de Deus, em conclusão, elas são úteis. E alguns exemplos estão aqui no nosso próprio texto. Elas são inspiradas e a Bíblia é também útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vejam quantos exemplos. E, aliás, o assunto nem se esgota aqui. A gente poderia olhar outras partes das Escrituras e ver o quanto elas são úteis, o quanto elas são proveitosas. É o significado aqui. Paulo já usou essa palavra útil quando ele diz que a piedade para tudo é proveitosa. E as Escrituras, a sua Bíblia é útil, proveitosa. Diante lá dos falatórios inúteis e daquelas palavras que corrompiam ou corroíam como câncer, diante daquele contexto, Timóteo, porém, deveria apegar-se à Bíblia, útil, proveitosa, útil para o ensino. Desde o Antigo Testamento, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É daqui, das Escrituras, incluindo o Antigo Testamento, que nós obtemos paciência, consolação e esperança, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Útil para o ensino. É por isso que os pastores lá de Éfeso e os de hoje têm o mesmo dever, os verdadeiros pastores, que é de se afadigar na palavra e no ensino. Não ensinar palavras inúteis que corroem como câncer, ou aquelas fábulas de velhas caducas lá do contexto de Éfeso, mas se afadigar na palavra e no ensino, como Paulo já disse lá na primeira carta, capítulo 5, verso 17. Proveitosas para o ensino, mas também para repreensão, é o que diz aqui. Lá em Apocalipse está registrado: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Uma palavra de mesma raiz. Veja como que Deus protege cada um dos seus filhos, aqueles na verdadeira igreja, nas verdadeiras igrejas locais, diante das Escrituras Sagradas, repreende, disciplina quantos amam. É o que o Senhor disse, e é o que nós obtemos de proveito das Escrituras Sagradas. Não só o ensino, mas se falharmos, temos a certeza de que, mediante as próprias Escrituras, Deus repreende a quantos ama. Proveitosa ainda para correção, parecido ali com a repreensão, mas aqui traz o significado de endireitar, de restaurar algo deformado. Então as Escrituras tanto avisam, como é através das Escrituras mesmo, que o Espírito Santo endireita, restaura o que está deformado.
nós vemos palavra do mesmo grupo de significado, esse aqui, de endireitar, restaurar, quando Lucas escreve, lá em Atos dos Apóstolos, Deus falou por meio dos profetas: reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. É do mesmo grupo de palavras aqui, de correção, esse endireitar, restaurar algo deformado. Então, se você vê um templo em ruínas, e você tem todas aquelas pedras restauradas, você tem aqui essa correção, né? Corrigindo algo que estava deformado, e é o que o Espírito faz, santificando cada um dos ouvintes, dos verdadeiros crentes. Ensina, alerta, repreende, mas também endireita, corrige. E um outro exemplo da utilidade das Escrituras é essa educação na justiça. É aquele treinamento disciplinado, feito pelos pais com os seus filhos. Nós sabemos disso porque o autor aos Hebreus usa essa mesma palavra aqui, quando diz: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, Hebreus 12, 7. Então, essa educação na justiça, essa disciplina, esse treinamento que os pais fazem ou devem fazer com os seus filhos, educá-los, treiná-los na justiça, na verdadeira piedade, na verdadeira santidade. Em resumo, o que este penúltimo versículo nos mostrou é que Deus é o autor da Bíblia. Ele mesmo garantiu o registro de cada parte, de sua totalidade. Ela procede de Deus e é extremamente proveitosa. Então, diante da falsa religião, continue com a sua Bíblia. E por fim, a título mesmo de conclusão, já deve ter ficado evidente para a gente que a nossa Bíblia é suficiente. E é o que nós vamos ver com mais clareza ainda nesse último versículo. A Bíblia, querido irmão, é suficiente. Vejam só o verso 17, que diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, a Escritura Sagrada, cumpre a finalidade para a qual ela foi escrita. A fim de quê? Há uma finalidade. E isso porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela foi designada, ela não volta vazia. E o propósito para cada um dos crentes é esse aqui: a fim de que o homem de Deus seja perfeito. O homem de Deus, o que inclui o ser humano, cada ser humano que pertence a Deus, enfatizando aqueles que ensinam. Porque era o caso lá de Timóteo, que ensinava, é o caso dos pastores de hoje, que se afadigam na palavra e ensino, mas também cada um que é exposto ao ensino das Escrituras. O homem de Deus, então, é levado à perfeição, cada um dos verdadeiros crentes, por meio das Escrituras. É levado à completude, o que é resumido aqui em perfeitamente habilitado. A tradução da NVI diz plenamente preparado, ou seja, por meio das sagradas letras. A sua Bíblia, que procede de Deus, inspirada por Ele, é que cada um dos crentes é levado à completude e é plenamente preparado. Preparado para quê? Para viver apenas na igreja? Não, para toda boa obra. Nenhuma área da vida humana fica de fora das Escrituras. Deus, que é o autor último das Escrituras e que é a autoridade sobre cada um dos crentes, é a autoridade não só em matéria de fé, mas em todas as áreas da existência, da vida humana. Nada fica de fora. De modo que o que a gente percebe aqui é que as Escrituras são suficientes para toda boa obra. Por isso, nós confessarmos
que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. E, pelo menos no nosso contexto aqui, diante da falsa religião de hoje, em alguns aspectos iguais aos contextos de Timóteo, mas em outros diferentes, especialmente no nosso contexto é importante a gente relembrar isso. As escrituras que procedem de Deus não contêm erros, não contêm falhas, são autoritativas e não só num pedacinho da nossa vida, mas em sua totalidade. A totalidade das escrituras e cada parte dela, e a totalidade da nossa vida e cada parte dela. Isso porque alguns querem fazer distinção, separando aquilo que é inspirado e o que não é inspirado dentro das escrituras sagradas. Isso é chamado da heresia da teologia liberal. Eles querem fazer distinção de um cânon dentro do cânon, palavras que são de Deus e palavras que não são de Deus. Mas agora nós estamos plenamente preparados para, diante da falsa religião e o contexto de hoje, então, equipados, permanecer com as nossas Bíblias, que nenhuma parte da nossa vida fica de fora. Queridos irmãos, esse contexto todo de falsa religião já foi tratado aqui nos últimos sermões, será tratado ainda nos sermões a seguir. Mas o que ficou claro para a gente é que no contexto, seja ele qual for, incluindo o contexto de falsa religião, nós devemos permanecer com as sagradas letras. Em resumo, um contexto de falsa religião vai exigir nossa perseverança. Devemos permanecer no verdadeiro ensino bíblico, que é compreensível, transformador. Nós vimos que esse ensino, de capa a capa, é centrado em Cristo e em sua salvação. E é justamente por isso que a Escritura Sagrada é suficiente, ela procede de Deus e é extremamente proveitosa. Com ela, Deus faz cada cristão completo, plenamente preparado para a fé e a prática, que abrange cada área de nossas vidas. Amado irmão, querido ouvinte, diante da falsa religião, continue com as Escrituras Sagradas. Oremos. Senhor Deus, te damos graças, ó Deus, pelas suas palavras. Nós somos homens pequenos e falhos, ó Deus. Muitas vezes temos dificuldades para entender até aquilo que é mais óbvio. Ó Deus, graças te damos porque o Senhor nos ajuda, porque as Escrituras procedem do Senhor, e é o seu próprio Espírito quem edifica a sua igreja, mediante a palavra que fala do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus, porque o Senhor se dá a conhecer a nós, o Senhor fala de modo que a gente compreende, assim como as mamães falam aos seus bebezinhos, balbuciando, o Senhor fala a nós em palavras compreensíveis, desde o mais infante nesta igreja, a mais criancinha que possa ter aqui, até o mais idoso, cada um tem sido edificado, tem crescido em maturidade pela mesma palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque as suas escrituras são alimentos para cada um de nós aqui, desde o recém-chegado até aquele que está mais tempo nesta igreja local. Te agradecemos, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de sua boca, e porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo diante das adversidades, da falsa religião, daqueles que enganam e que são enganados. Ó Deus, continue a preservar cada um desta igreja local, ouvindo a sua voz, falando nas Escrituras. Que o seu Filho, Jesus Cristo, seja amado, crido, louvado, ó Deus, por cada um de nós aqui, que ama a nossa Bíblia, que trata de seu Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E é em nome dele que nós oramos. Amém.